Linhas pretas e sinuosas formam a logo do curso Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Sala de aula, uma menina sentada em um tatame. Sempre a região amazônica ela traz desafios, né? Manaus fica dentro desse contexto. As escolas elas se situam na zona urbana. Voz em off. E na área ribeirinha. Nós temos realidades que não são tão comuns a outros lugares do mundo. Ainda nós precisamos trazer, Alina Leão, aproximar a escola a essa realidade. Especialista em educação integral. Com a educação integral se estabelecem relações com a comunidade, com a cidade, com os espaços que antes eram vistos casas à beira de um rio. Distantes do processo de formação humana, hoje são considerados espaços importantes para a formação integral do ser. Animação, a superfície do planeta Terra. Sobre cada país, uma bandeira. Dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, da Espanha, da Alemanha. Em uma área verde aberta, diversas pessoas interagem. Uma porta se abre e revela pessoas em um estúdio. Um telão exibe um vídeo de pessoas em uma plantação. Um homem rega o solo e uma árvore cresce. É noite. Ao lado de um observatório, pessoas observam o foguete. Um homem aperta o controle e o foguete decola. Em letras coloridas, Destino Educação. Escolas inovadoras. Dia, mata fechada. Uma grande árvore com um tronco torcido. Manaus, Brasil. Em uma árvore, um bicho preguiça. Vitórias Régias. Um rio margeado pela mata. No galho de uma árvore, 2 macacos. Sobre folhagens, um jacaré. Em uma passarela de madeira, 2 macacos. Devagar, o bicho preguiça escala o tronco de uma árvore. Em uma árvore, um macaco sentado. Veículos trafegam por uma ponte. Fachada do Teatro Amazonas. Um homem caminha por uma rua do centro histórico. À margem de uma via, casas de madeira. Escola Municipal Valdir Garcia. Escola Pública, Ensino Fundamental 1, 205 alunos. Crianças com cerca de 7 e 10 anos entram na escola. Algumas delas sobem uma escada. Na sala de aula, as crianças sentadas em carteiras. Um menino folheia um livro, uma menina escreve em um caderno. Vitória Miranda, aluna. Eu acho a Escola Municipal Professor Valdir Garcia muito legal e muito diferente. Eu acho que não tem nenhuma escola igualzinha. Crianças na sala de recurso. Já tem a sala de recurso, que tem um grupinho das crianças que estão com dificuldade. Caleb e Anjo Na Santana. minha outra escola, a gente não podia falar. Aqui a gente pode falar. E aí, Aluno. na Assembleia de Estudantes, os alunos da sala sentam, aí os representantes vão pra cima junto com a diretora. Aí a gente fala sobre as coisas que tem que melhorar e mudar. As oficinas, elas são um pouquinho diferentes das aulas, porque a gente aprende outras coisas. Edria Bir Paz, Oficina aluna de dança, intercambista. A gente faz dança. Eu acho da oficina de teatro e de dança, eu melhorei bastante sobre essas duas oficinas. Em uma quadra, as Porque crianças no participam começo, das oficinas. não tirava dúvida com a minha professora, porque eu era muito Matheus dos Santos, aluno. Agora não, eu se solto, eu canto, eu danço. Também, com todo esse clima de Natal japonês. Matheus atua. O Natal no Japão é assim. Édria. Minha escola é bem legal. Fachada da escola Valdir Garcia. A Escola Valdir Garcia, ela está localizada na Zona Sul. É uma área vulnerável, muito vulnerável, de uma extrema pobreza, né? Estamos às margens do Igarapé, onde a gente sofre com as alagações todos os anos. Né? Casas e barracos à margem do Igarapé. A comunidade, ela sempre teve, ela é uma área vermelha. Então, sempre o tráfico de drogas sempre foi muito intenso aqui. A maioria dos alunos, eles são alunos da comunidade, aqui do entorno da escola.
Ao lado do Igarapé, um amplo terreno margeado por uma via e casas. A nossa escola, ela atende ao ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto Lúcia ano. Cristina Santos, diretora da Escola Municipal, professor Valdir Garcia. Esses alunos entram às 7h10 e saem às 16h. Eles estão em tempo integral na escola. Lúcia é branca e tem cabelos loiros. Hoje tem a base curricular comum, que são as disciplinas. São 20 horas aulas, estão distribuídas durante a semana, de segunda a sexta. E nós temos a parte curricular diversificada, que são 15 horas. Exatamente hoje nós temos 35 horas semanais que esse aluno atende no nosso currículo. Nós temos um total de 31 funcionários. Desses 31, 14 são professores. Uma sala de aula. A gente também dispõe de uma dentista, que a gente tem um consultório odontológico. Uma aluna é atendida por uma dentista. Social. Quando eu entrei nesta escola, em 2005, quando foi no final do ano que a gente fez a ata com os resultados, nós tínhamos 45 crianças que tinham abandonado a escola. A gente realiza o IDEB 3.5, que tem tudo a ver com o fluxo, com a aprovação, reprovação. Essa escola tem um índice alto de abandono, um índice alto de reprovação. Crianças em um dos corredores da escola. A gente tinha um grave problema nessa escola, que era os alunos ficavam nos sinais de trânsito. E eles ficavam nos sinais de trânsito para quê? Pedindo dinheiro para comprar comida, que era para comer, eles passavam Pessoas fome. caminham ao lado de uma Por que via. ele não gosta? Porque a gente começa a ouvir. Por que é que você não vem para a escola, além da fome dos sinais? Com isso a gente vai diminuindo passo a passo a evasão, a gente vai diminuindo o índice de reprovação. Crianças brincam em E uma há área de 4 recreação. anos, essa escola tem um índice 0 de reprovação, um índice 0 de abandono. A gente consegue identificar o problema e a gente busca soluções e a gente resolve o problema. Então, com isso, a gente chega a esse IDEB de 7.4. Uma mulher e os alunos saem da sala e caminham por um corredor. Distante, um sonho impossível de fazer educação integral, de fazer diferente numa escola pública. Uma menina E a gente cola um desenho em um ensina. mural. É isso que nós queremos romper com o tradicional, nós queremos inovar e é a escola que nós queremos. Então vamos executar, vamos colocar em prática essa escola que nós queremos. Na área de recreação, as crianças brincam nos brinquedos. Alguns meninos brincam no escorrega. Crianças sentadas em gangorras. Vamos ter a parte diversificada, porque as crianças irão passar 9 horas na escola. Então, a gente escolhe essa grade curricular diversificada. Nós decidimos que seriam 9 oficinas, que aí entra literatura, língua inglesa, teatro, dança, desporto. Na quadra da escola, as crianças fazem um aquecimento. Curricular, uma matriz de referência. Inéia de que Souza, trabalhasse sobre a oficina. Então, coordenadora tem um grupo pedagógica. de trabalho, que é o GT, que participa alguns gestores da educação integral. A nossa gestora participa, professores da UEA, da UFAM, que são as nossas universidades Inéia é estaduais branca de e cabelos federais. pretos. Então, junto, eles montaram a proposta. A gestora trouxe para o grupo de professores, porque os professores de sala de aula são os professores oficineiros. E aí, de acordo com o perfil de cada um escolheu a oficina que iria trabalhar. Oficina de Mais uma literatura. vez, o nosso encontro, né, que a gente não chama de aula. Lembra que a gente combinou que não é uma aula? Uma mulher de cabelos encontro. curtos e lisos. E hoje eu trouxe para vocês a literatura de cordel. Beleza. Então aqui nós temos, foi difícil achar, olha gente. Por que será que foi complicado, professora Eliane, achar? Porque a maioria deles vem do Nordeste. E não é uma literatura daqui, né, que a gente possa chegar lá na banquinha com um almanaque, um HQ, uma tirinha e comprar, né? Então, o que é? Esse momento a gente procura muito trabalhar a questão lúdica. Eliane com a Pinheiro, criança. professora de Eu sou literatura. responsável pela literatura com os 4º e os 5º anos. As crianças penduram cartazes em varal. Não tem rima no seu? Tem certeza? Leia a primeira estrofe pra gente. Pai Supremo e Poderoso, dai-me santa inspiração para versar esse exemplo que faz chamar a atenção. Parou aí. Palavras que rimam? Atenção. Atenção. E aí, Miguel, tem rima? Tem, possui rima. Exatamente. Então, isso é uma característica principal do cordel. Quando eu trabalho, vamos supor, bilhete, que é um gênero textual, para ele aprender o bilhete, além dele identificar o bilhete, é necessário que ele entenda as características de um bilhete.
Então aí faz uma brincadeira para ele fazer uma troca de bilhetes, né? O bilhete surpreso, cada um pega o nome do coleguinha e monta um bilhetinho, fazer a troca desse bilhete. Todas as oficinas elas têm que ter um foco com a aprendizagem. Não pode brincar por brincar, a gente tem que ter intencionalidade. A gente tem que terminar unindo, né, a grade curricular comum com a diversificada. Uma Lúcia. facilita a outra, uma está para ajudar a outra. Então, a gente tem que estar fazendo esse diálogo. Então, os temas surgem exatamente de acordo com esse planejamento. Mas a gente tem temas que, de repente, podem surgir de acordo com a necessidade dos alunos, com as dificuldades. Luna Vitória Farias. Em literatura, a gente sempre conversa sobre os gêneros textuais Aluna. e outras coisas. E sempre quando dá uns 15 minutinhos, a professora sempre deixa a gente ler qualquer livro que tiver na sala. Eu acho importante por causa que a gente pode escolher o livro e a professora não insiste, ela apenas dá uma opinião. As crianças em uma sala de aula. O que mudou nessa escola é que agora a gente escuta mais a criança. Dá voz, dá aquele sentido para a criança se manifestar. E antigamente não. Antigamente a gente era o protagonista de tudo, né? Hoje esse protagonista é a criança. Procuramos deixar ele mais à vontade, para ele opinar, para ele escolher. Trabalhamos assim de uma forma mais em parceria. Alunos na área externa da escola. As crianças brincam em um brinquedo giratório. Outras em balanços. Crianças com cerca de 9 anos descem um escorrega. Diferente das carteiras que nós trabalhávamos antes, enfileirados, agora eles trabalham em equipe. Eliane. Na mesa e um colabora com o outro, um ajuda o outro. E esse trabalho em equipe fortalece a amizade, o companheirismo. Uma sala de aula. Saindo do tradicional, a gente tem que sair da lousa. A lousa, daqui a algum tempo, a gente quer ela como simplesmente decorativa na sala. A gente quer fugir do tradicional. E a lousa, as carteiras, é muito tradicional. Não dá mais para o aluno ficar um de costa para o outro, enfileirado e calado só ouvindo. A gente quer que esse aluno esteja trabalhando em equipe, que ele esteja conversando, dialogando, interagindo. Trabalhando na mesa, em um grupo. Vitória. A gente fala junto, a gente pode juntar ideias. Daí a gente pode até, se for um grupo que a gente vai fazer uma coisa escrita, daí a gente escolhe alguém que vai escrever. Eu acho que as professoras diziam mais na minha outra escola o que a criança fazer, tipo, escreve isso, isso e isso, que tá no quadro. Cada pessoa se ajuda e quando uma pessoa tem dúvida, Vitória Cabral, a gente pede aluna. ajuda para aquela outra pessoa, se ela souber, ela ajuda. O aluno consegue pesquisar, consegue estudar, consegue buscar soluções. A uma Então, mesa, a gente crianças monta um escrevem em um roteiro, caderno. Porque a criança ela tem que ver como é que ela vai estudar. Vai ser no livro, vai ser pesquisando, vai ser vendo filme. Lúcia. Vai ser saindo da escola. Então a gente monta o roteiro com os conteúdos, com todas as disciplinas. E o aluno, a partir daí, ele vai ter autonomia de estudar sozinho, né? Porque ele que vai em busca da sua educação, o professor é o mediador. O importante para a gente é que esses roteiros eles são montados pelo professor, junto com os pedagogos. A gente não entrega um roteiro pronto para ele. No começo foi muito difícil para a gente não está acostumado a montar um roteiro. Nós levamos horas, dias para montar o primeiro roteiro. Foi muito difícil. Sempre com os professores daquela série, do primeiro ano, do segundo, do terceiro, quarto. Então, da série, eles sentam com os pedagogos e vão discutir, vão montar os seus roteiros. Não vou dizer que eu não sinto falta das carteiras, por conta da dinâmica da sala. Daniele né, Coelho, professora do 5º ano. De fazer atividades em equipe. Então, isso ainda está sendo desconstruído um pouco na minha cabeça. Daniele tem cabelos castanhos, ondulados e presos. A gente não precisa de carteiras para fazer atividade individual. Né? A gente consegue fazer isso junto nas mesas, junto com eles. Eles gostam muito de conversar, eles gostam muito de trocar ideia. E isso é muito positivo e a gente tem que incentivar cada vez mais. 5 mais 1. Peraí, eu tô ajudando ele. Acredito que o desafio vem no sentido de que, às vezes, eles confundem a liberdade que eles têm, a autonomia que eles têm, com a bagunça, com a brincadeira. Então, é por isso que a gente vive esse processo ainda de adaptação a essa nova rotina
Eles acham que por eles estarem numa escola que pode... Eliane faz sinal de aspas. Eles querem fazer tudo, a hora que eles quiserem. Então ainda estamos sentindo essa barreira para que a cabecinha deles possa ser modificada nesse sentido. Mas acredito que é solucionável, né? Com o tempo, trabalhando isso com eles. O conforto do sapato velho é outra coisa. Sapato velho você põe no pé e não te dá calo. Mas você põe o sapato novo, ele aperta aqui, o bico machuca ali. Então, isso mexeu muito comigo. Com todos, né? Mas quem é das antigas como eu, sentiu esse impacto profundo nessa mudança. E tem que buscar dentro de si, se desconstruir para reconstruir novamente. Tarde, as crianças saem da escola. 2 pessoas passam em uma moto. Entardecer. Em um rio, um barco navega. O céu tingido de amarelo. Uma embarcação de 2 andares navega pelo rio. Dia, uma criança solitária brinca no pátio da escola. Eu tenho sonhos muito doidos de vez em quando. No meu sonho eu tinha um cachorrinho rosa e a escola fazia parte do meu sonho, mas era totalmente diferente. Era para ser uma vila, daí eu fui viajando tipo a cidade inteira, tudo moderno. Daí eu perguntando às pessoas, alguém viu meu cachorrinho? Daí quando uma mulher chegou, daí ela tinha uma bolsa dela. Eu sei, cadê ele? Daí bem quando ela abria a bolsa, a minha mãe ela foi desligar o ventilador, ela tá mexendo no ventilador dela. Tória, é hora de acordar. Porque eu tinha que acordar cedo pra escola. Vitória Miranda. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal, que é o bingo da vida. Oficina de iniciação científica. Contém as perguntas pertinentes às pesquisas que vocês realizaram no decorrer dessas 2 semanas, tá? É assim, ó, funciona o seguinte, vocês têm aí a numeração e o número da minha pergunta será o número que vocês vão pegar. Quando vocês pegarem o número, vocês vão procurar a resposta. O número 4. Quais os animais que em determinada fase da vida eles são girinos? Crianças sentadas à mesa. Alguém sabe? Alguém sabe? Sabe? Você. Sapos, rãs e pererecas. Tá certo? Sim! Tá? Ai, que legal, bacana. 24. É uma planta alimentícia não convencional. Um menino. Taioba. Belwinde, me fala uma coisa. Como é a taioba? Quando a gente descasca a taioba, era amarelo, aí a gente bota pra ferver, aí fica muito delícia. Ele sorri. Ok, agora me diz uma coisa. Como você conhece a taioba? À noite, quando meu avô me apresentou, ele falou que esse daí que era a taioba. Ah, então você comia taioba lá na sua terra, lá no Haiti? Sim. Ah, os alunos imigrantes, eles são os amores, né? Eles vieram, assim, com muita sede de aprender. Vera Amazonas, professora de iniciação científica. A afetividade ali é muito importante. Eles já trazem uma experiência com eles. E num dos nossos projetos que nós temos aqui, muitos deles, inclusive tem um especial, que ele ajuda muito, ele contribui muito com a experiência que ele trouxe, né? Então é muito válido quando você pega a experiência dele, desse aluno, e traz para o âmbito da sala de aula e compartilha com os outros. A nossa escola, ela trabalha muito a inclusão. Nós temos 21 alunos estrangeiros, onde a maioria são haitianos, temos alguns venezuelanos e temos 2 canadenses. Independente Lúcia. do momento, porque a escola ela passa por um processo seletivo no final do ano, mas nós abrimos as sessões para esses alunos estrangeiros, a gente matricula qualquer época que eles chegam. E mesmo sem escola funcionar alguns anos em tempo integral, que começou só ano passado, mas esses alunos haitianos, eles já passavam o dia na escola. Crianças no refeitório. Desde o café da manhã até o final da tarde, porque a gente sabe que eles precisam se alimentar. É feito um levantamento socioeconômico dessas famílias para ver em que eles estão trabalhando, que tipo de moradia eles estão. Então, a gente às vezes dá orientação de como tirar uma documentação. Suelen Albuquerque, assistente social. Onde oferece emprego. E aí isso a gente consegue se comunicar e facilita a vida dessas famílias e, consequentemente, dos alunos. Dê exemplo de um anelídeo. Vera. Minhoca e sanguessuga. Uma menina. Beleza!
Isa, binga aqui. Vera e a menina batem as Eles mãos. nunca ficaram separados, eles sempre estão inclusos com os alunos do ensino regular nas oficinas e a gente vem trabalhando com eles, vem alfabetizando junto com os demais alunos, até porque essa interação com os outros alunos brasileiros nos ajuda muito. Eu vim para esta escola e aprendi a falar. Ângela Gabriela Israel, aluna No intercambista. começo era só mímica, a gente conseguia se comunicar através de mímicas, de desenhos, a gente conseguiu alfabetizá-los e eles aprendem muito rápido, eles têm uma facilidade muito grande de aprender a língua. Em uma quadra, uma menina brinca com um menino. Eu tenho um amigo na minha sala, ele é lá do Haiti, o nome dele é Ukenu. Antes, quando ele chegou, no primeiro ano, ele era todo Ela comprime os lábios e fecha as mãos. Chegava aqui, empurrava todo mundo, sei lá. Mas agora ele tá muito melhor, já sabe ler. Todos os colegas são muito receptivos, né? Eles tratam com muito respeito, com cordialidade. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente até se surpreende que são crianças, mas que crianças que sabem recepcionar o outro. Apesar da diferença de cultura, né? De país. E mais essa receptividade, ela é interessante. Até chega a ensinar a gente como receber outras pessoas. Reunião com os pais. Iniciaremos a renovação de matrícula hoje para os que estudam na escola. Berruins Cadê? A pedagoga perguntou se eu sabia falar Aluno. minha língua direito, aí eu disse que sim, ela me chamou e para eu traduzir. Aí eu traduzi direito, ela falou que eu vou ser o tradutor deles agora. A gente consegue alfabetizar essas crianças e a partir daí a gente teve a ideia de que essas crianças nos ajudassem a conversar com os pais, deles serem os nossos intérpretes. Eu lembro quando eles vêm matricular na escola, eles não sabem quais são os documentos, ele não sabe perguntar horário. Então, para esse pai é muito difícil. Em geral, eles perdem os prazos. E o aluno vem exatamente fazer essa mediação, nos ajudar a aproximar, a trazer esses pais para a escola, para que eles possam nos entender e serem... A reunião é encerrada. Os pais vão embora. Você renovou a matrícula? Assinou o documento renovando a matrícula do seu filho? Eu disse que Berruins traduz para o pai. Sim, ele assinou. Renovou, então ele quer que o filho permaneça na escola. Sim. Ele se sente bem na escola. Eu disse que eu se senti bem na escola. Ele falou que sempre ele está interessado, sempre quer vir. Ele falou que está bem feliz de falar com a senhora. Tá, muito obrigada. Eu estou à sua disposição. Eu disse que eu só beijo uma palavra. Em uma quadra, Berruins joga bola. Ele é marcado por outros alunos. Os garotos correm atrás da bola. Berruins fica com a posse de bola e lança para o gol. Um garoto agarra a bola. Berruins corre. Ele é marcado por dois colegas. Para diante da trave e marca um gol. Ele aplaude e bate nas mãos de um colega. Cada um recebeu uma tampinha, ó, tá? Todo mundo tá com a sua tampinha? Sim. Oficina de matemática lúdica. Todo mundo começa com a tampinha marcando o número 100. Eu vou passar nas mesas para ver como é que tá o andamento das somas e das subtrações, ok? Então, vamos lá. Começando. 1, 2, 3 e já. Exato 1. Na matemática lúdica, a professora sempre está passando jogos, caça as palavras de matemática. Quando eu vim pra cá, eu achei diferente. Vitória Cabral. Porque aqui as pessoas ajudam os deficientes e ajudam a gente aprende muito mais. Eu não sabia a tabuada. Aí uma semana eu aprendi a tabuada. A matemática normal, pela manhã, eles trabalham o currículo normal com a professora da classe, né? Vera. E na matemática lúdica, que ocorre no período vespertino, eles já trabalham usando a ludicidade, né? Com jogos variados, para despertar na prática o raciocínio lógico, onde eles aprendem se divertindo. Aqui, no número 100, você vai contar 13 vezes, ok? Conte 1. Na educação especial, essa parte discriminatória ainda é muito forte.
Então, aqui, nós lutamos para que isso não aconteça, né? A gente quer promover de forma efetiva a inclusão. Para haver inclusão, tem que haver esse bom senso de todas as crianças estarem aprendendo juntas. Os conteúdos devem ser os mesmos, porém, trabalhados de formas diferentes, porque eles não aprendem como as outras crianças, né? Então, o desafio é esse, você preparar aulas, preparar estratégias para que esses alunos aprendam o mesmo conteúdo como os outros. O bingo número 2, a pergunta número 4, é a letra P de peixe. Quem tem o bingo número 2? A Ana Sofia e o Ricardo. Você marcou, minha filha? Cadê? Deixa eu ver. Olha, o P de peixe. E o Ricardo? Conseguiu, Ricardo? Ó, toca aqui. Batem as mãos. Bingo pro Ricardo. A nossa escola hoje ela tem 11 alunos especiais. A gente tem a sala de recurso multifuncional, onde tem 2 professoras especializadas que atendem esses alunos, tanto lá individualmente, como acompanham esses alunos também na sala de aula, ajudando o professor, mediando. Digamos, um aluno que tenha uma deficiência, onde ele precisa trabalhar a coordenação motora fina dele, porque ele ainda não conseguiu a prática da escrita em sala de aula. Eu, em conjunto com a professora da sala comum, eu pergunto dela o que ele está precisando naquele momento. E aí, em cima dessa dificuldade que ele está apresentando em sala de aula, eu trabalho com ele na sala de recursos. E aí eu vou procurar, eu vou pesquisar, eu vou atrás de um instrumento, de uma atividade onde eu possa trabalhar especificamente aquela deficiência. Círculo amarelo. Ok, pega lá o círculo amarelo. Encaixa a peça com o desenho de um círculo amarelo. Onda. E onde está a palavra onda? Uma menina aponta para o monitor. Na estrela? Verde. Estrela? Verde. Verde. Estrela verde. Pode pôr. Estrela verde. Muito bom! Parabéns, sucesso! Sua memória está ótima! A gente tem que trabalhar muito com as crianças, também é um dos nossos desafios. É respeitar o outro como ele é ouvir e respeitar e conviver com as diferenças. Na nossa escola a gente tem uma diversidade muito grande. Os ensinamentos que eu tive aqui na escola, que me ensinaram, Luna, foi o respeito, a convivência, o trabalho em equipe, a empatia. Os professores dão uma aula e muitas vezes eles contam uma história que tem a ver com esse assunto, como solidariedade, respeito, e eles sempre perguntam o que esse assunto se refere, e a gente fala. Quando a gente acerta, ele explica o moral da história. Com a nova proposta, tem nos ajudado muito. A gente sentia esse desafio que o professor dizia, eu não fui preparado para trabalhar com crianças especiais. Lúcia. Então, esse aluno que era para estar incluso, na maioria das vezes ele era excluído. Ele ficava no canto porque ou ele era agressivo, ele não aprendia, o tempo e as benditas avaliações que cobrava esse aluno, ele não conseguia responder aquela avaliação. Cumpre os prazos estabelecidos. A escola ela ainda segue as regras e o currículo da Secretaria de Educação. Então, a gente precisa dar nota ao aluno, mas também, junto com essa nota, a gente faz a autoavaliação. Em uma assembleia que acontece em sala de aula, né, a gente conversa, ele se dá uma nota e ele justifica essa nota. E, em comum acordo, os colegas também falam, dão a sua opinião sobre o que ele disse, se é coerente, né, com as atividades que foram realizadas em sala, com a participação de todos, e a gente chega a um consenso para dar uma nota para cada um. Convivência social, qual é a nota que você se atribui? Quanto? 7,5. 7,5. O que vocês acham? É por causa que o Rafael Lucas, ele, tipo assim, ele não para quieto, ele quase sempre tá falando com todo mundo, ele até atrapalha fazer as atividades. Então você acha que ele merece quanto? 6,6. O que vocês acham? Eu acho 6,5. 6,5. 6 ou 6,5? 6,5. Então 6,5. Ajeita aí, Rafael. E a gente segue alguns critérios, né, de participação, porque a gente não avalia só o escrito, a gente avalia o aluno no processo, no dia a dia. É o trabalho coletivo, é a oralidade, é a expressão,
é um todo. Eu acredito que a autoavaliação, sendo bem colocada, faz o aluno repensar a sua conduta na sala de aula, a sua conduta com o conviver no dia a dia. Claro que isso está sendo construído. Você percebe, às vezes, que eles não têm ainda muita maturidade. Eliane. Para colocar isso, né? Eu me dou 10. Pode ser 10,5? Menos, né, Nicolas? Até 10, né? Pra caramba lá, tia. Então, você merece um 10, né? Só 10, só 10. Como o meu primeiro aninho, que são crianças de 7 anos, eu faço essa autoavaliação através da pintura. Tem uma pergunta, né? Você foi pontual na entrega dos seus exercícios? Aí tem a carinha feliz, sim. E a carinha triste, não. E a carinha mais ou menos. Então ele se avalia e pinta o que para ele foi certo. E depois eu vou conversar com ele se realmente ele foi assim. A escola não trabalha com a cultura de reprovação já há alguns anos, né? Os alunos têm um período de 3 anos para se alfabetizar, né? Mas acontece algumas situações de crianças que chegam ao final do 3º ano e não conseguem ainda concretizar essa aprendizagem, consolidar. Então, nós conversamos com os professores. Inéia. Os alunos, eles são aprovados, mas é trabalhado de forma diversificada, diferenciada com aquelas crianças que ainda apresentam algumas limitações na sua aprendizagem. Então, a nossa educação, ela vai além dessa questão de nota, de vestibular. Nós preparamos o indivíduo, né, para ser um agente de transformação na sociedade. No corredor da escola, um quadro com fotos da sala de recursos. No local, fileiras com cadeiras amarelas. Uma porta dá acesso a uma varanda com vista para um amplo terreno.